Olá, pessoal do canal Cristo Vivo, sejam bem-vindos. Estou trazendo uma lição para nós esta noite e ela fala sobre a fé. Tenho certeza que através desse estudo você aplicará melhor a sua fé a partir de agora. Amém? A palavra do Senhor diz no livro de Marcos o seguinte: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha só, aquele homem tinha um filho que estava possesso há muito tempo. A Bíblia não relata o tempo, a idade do menino. Talvez um jovem, talvez um adolescente, talvez uma pessoa mais madura, mas era desde a infância. Era um menino sem privilégios, sem amigos para brincar, sem trabalho, sem uma vida digna. E por outro lado, aquele pai, eu vejo nele um amor profundo pelo filho. Eu fico imaginando que ele deve ter levado esse menino por todos os lugares atrás de uma cura, atrás de uma solução, uma resposta. Eu acredito que ele deve ter perdido o emprego ou talvez pedido demissão para pegar o dinheiro para poder investir na cura do filho. Ele deve ter procurado os melhores médicos, os melhores psicólogos, os melhores analistas daquela época. Ele deve ter ido por todas as partes daqueles vilarejos atrás de uma solução para o seu filho. Era um pai que tinha um amor profundo, não largava, não deixava, não desistia do filho, com a certeza de um dia encontrar uma saída, uma solução para o problema. Talvez, de tanto ter essa busca com o filho, talvez a mulher pudesse ter lhe deixado, pode ter lhe dado as palavras mais chulas que pode ter, coisas do tipo: esse menino não tem cura, não vai melhorar, vai ser assim pro resto da vida. Larga ele, deixa ele, você precisa se preocupar com você, com o trabalho, com o resto da casa. A mulher pode o ter abandonado, mas o pai não abandonou o filho. O pai, pelo que nós percebemos, depois de ter ido em tantos lugares atrás de uma solução, eu imagino que ele foi até os escribas, os doutores da lei, buscar uma palavra, buscar uma ajuda. Mas como não era da alçada deles, eu creio que eles devem ter falado assim: olha lá,
uma turma de seguidores do tal Jesus, vai ter com eles. E então aquele homem pega o menino e leva até os discípulos de Jesus. Mas eles não conseguem resolver aquela questão. E aí a gente se pergunta, será que aquele pai tinha fé? Aquele pai tinha muita fé. Dá para perceber que em tudo que ele fez, em tudo que ele proporcionou a fazer em busca de uma melhora do filho, foi por amor e foi por fé. Foi nos melhores médicos com fé, crendo que poderia resolver o problema e não resolveu. Foi nos analistas, nos psicólogos com fé, vendo que aquilo ia melhorar e não deu certo. Aí com fé ele vai até os escribas e não obtém respostas. Então ele vai esperançoso com fé até os discípulos de Jesus e também não consegue nada. Não vê uma luz no fim do túnel. E de repente Jesus chega e vê aquela situação e procura saber o que está acontecendo, e o homem conta para ele tudo isso. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A fé é uma ferramenta, um dispositivo que Deus colocou no nosso coração. E aonde a gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai com fé, e a fé tem que disparar o dispositivo para se realizar as coisas. Eu creio que aquele homem, quando ele foi nos melhores médicos, ele ia com fé e a fé dele disparava assim, ó. Bum! Ele ia nos psicólogos e a fé disparava assim, ó. Bum! Mas ele não tinha respostas. Foi lá nos escribas, nos sacerdotes, foi com fé e a fé, pum, disparou. E não teve respostas. Então ele vai até os discípulos de Jesus e o dispositivo da fé dele, pum, mais uma vez dispara. Como um isqueiro que vai acendendo, até acabar o gás. E então, quando ele chega até Jesus, aquele homem já está completamente esgotado, psicologicamente, fisicamente, moralmente. Ele está acabado, esgotado. Então ele chega sem Jesus, sem fé, talvez com a última gota, como se ele dissesse, olha, se você pode fazer alguma coisa, por favor, faça, porque eu já não sei mais aonde ir. Aquele homem estava completamente sem fé. Muitas vezes a gente também fica sem fé no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente deposita a nossa fé em tudo que a gente faz e muitas vezes não vemos respostas. Aquele homem não via respostas. Sabe por que ele não via respostas? Porque o dispositivo só vai disparar e só vai dar uma resposta quando o dispositivo disparar diretamente ao trono de Deus. Quando buscarmos a Jesus, quando clamarmos a Deus, o nosso dispositivo da fé nos dará uma resposta, uma solução. Porque é em Deus, é em Jesus Cristo, o autor da vida, que nós devemos depositar a nossa fé. E olha só, o homem diz em lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O homem já estava sem fé nenhuma. Então, olha só, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando,
muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glória a Deus. Jesus, o autor da vida. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês com essa lição? A nossa fé, o nosso dispositivo, só vai nos dar respostas quando o nosso dispositivo disparar no trono de Deus. Porque Deus vai se inclinar e vai nos ajudar. Agora, para nós fecharmos, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, meus amados, nossa fé tem que disparar e tocar o trono de Deus. Deus abençoe.